Andréia, é sobre o fato que você tudo passou, né? A questão do tanto do como é que se fala? Abuso. O abuso tanto mental, né? Eu acho que teve bastante. Não é abuso, a palavra é violência Violência. mental e física. Você já pensou em algum momento você mesma tirar sua vida? Não, né? Não, eu nunca pensei, nunca passou na minha mente isso por conta de Nara, né? Sim. Por conta da minha filha. Então, assim, ao meu pensamento, quando minha mãe faleceu, ela faleceu com 37 anos. Então, ela deixou. A mais nova tinha, e ainda ia fazer 3 anos dos filhos Você dela. tinha quantos anos? Eu era a mais velha, eu tinha 16. 16. Então, eu tinha 3 irmãos, Nossa. e esses irmãos ficaram com a minha avó. Então, provavelmente, se eu, né, pensasse no suicídio ou algo assim, automaticamente a minha filha ia para minha avó. Porque não tinha como o pai cuidar Sim. dela Não tinha da forma condição. da forma que ele estava. Então, assim, foi o meu porto seguro, assim, de sobrevivência. É a Sim. minha filha e eu preciso estar aqui para ela. Mas teve algum momento assim que você, nossa, Deus me abandonou? Às vezes tem, né? Muita. Deus me E abandonou. às Mas, na vezes, verdade, assim, eu sabia que, tipo assim, a gente planta e a gente colhe. Sempre eu falo isso para as minhas filhas. Sempre eu falo isso também para quem eu conheço e vem me pedir conselho. O que mais a minha mãe me falava era sobre isso, me orientando. Olha, Andréia, preste atenção, o relacionamento. E sempre eu queria o outro lado, sempre eu ia no outro lado. Então, quando eu me casei com ele, na verdade eu me juntei, né? Então, quando eu me juntei com ele, eu já sabia, porque eu já tinha vindo conselhos de mãe, de vó, de tia. Então, eu quis aquilo, né? Então, eu disse assim, eu tô colhendo o que eu plantei, porque não foi sim. por falta de conselho, foi realmente rebeldia minha. E tem outra questão também, que às vezes aquela questão da que a gente sofre abuso, né? É espancada e tudo. E a família em si, ela meio que diz, você tem que aguentar, não sei o quê, né? E a questão também que a gente, antes disso, a gente tem que entender que Deus, ele quer a gente, a carne é nossa, mas foi Deus que deu, né? Isso. Então Deus nos ama, ele não quer ver a gente sofrer. Perfeito. É mais ou menos essa questão. Então, por amor, por Deus nos amar tanto, a gente tem que nos amar também. Nos E amar não deixar, primeiro. não deixar Isso. esse sofrimento machucar nossa carne Muito ou bom. nosso coração. O que muitas vezes pega é porque a gente opta, né? Por fazer essas escolhas. Eu Isso. digo por mim, porque na minha adolescência, né, eu optei ir por um caminho totalmente diferente. Como ela diz, olha, minha mãe sempre me achava para a igreja. Então, quando eu chegava na igreja, e eu saía, ia correr por trás da igreja para brincar e tal. Mas quando eu estava dentro da igreja, ela me pegava, puxava aqui pelos braços e dava um beliscão, que pelo beliscão já caía debaixo dos bancos, já dormia por lá mesmo, tá? Era. Se ela estiver vendo aí, ela vai lembrar. E hoje eu lembro. Porque Hoje, hein? Igual lembro. ria, viu? Mas veja, meu pai ele faleceu quando eu tinha 12 anos de idade, né? E aí, graças a Deus eu tive a honra, né? Graças a Deus eu tive a honra de vê-lo, né? Aceitando a Jesus, eu tive a honra de vê-lo, Amém. ele caminhando para a igreja. E aí Deus resolveu guardá-lo, né? Isso aí eu nem questiono porque isso é com ele. O propósito dele não cabe a gente estar questionando. E aí o tempo passou e aí eu fui na minha adolescência, essa questão de opção, eu fui lá para o mundão, fazer tudo que não deveria. Então me envolvi com tudo que você puder imaginar lá fora, eu me envolvi. E aí chegou um tempo que eu disse, não, eu não quero mais isso. Passei alguns anos lá fora, então eu vivi muita coisa, experimentei muita coisa, as coisas que não era para mim ter feito, né? Enfim, mas aí com o tempo aí eu cheguei em casa e aí mãe disse assim, rapaz, você podendo, né, se abster dessa vida e viver uma nova história e tal. Eu lembro que foi na época de São João, no festividade de São João aí, e aí eu disse, não, agora eu quero ir para a igreja, eu quero mudar essa minha trajetória. E aí a gente acabou orando ali, orando e deu tudo certo e eu consegui voltar.
Mas não foi fácil, né? Não é fácil, mas é uma opção que você acaba dizendo assim, não, eu quero. Então é uma decisão, quando você decide. Sim. E tem pessoas ao seu redor que lhe encorajam para você seguir em frente, é muito bom. Por isso que às vezes você vê essas reportagens aí, né? Às vezes os caras botam novo, né, cara? Acaba indo, né? Morre e tal. Isso. Pro mundo das drogas, do crime. Mas muitos deles aí não tem esse incentivo, né? Acaba, não estou dizendo aqui, não é justificativa, né? Mas acaba não tendo um encorajamento, às vezes, da família e Isso. tal. Não Uma tem referência É ao a seguir, contrário, né? referência. Para levar para o mal é só quem tem, A né? gente vê ali na Muitas igreja da pessoas. gente, cara, num culto do A13 ou num culto das 4 horas, a gente vê tanto jovem ali naquela igreja. A gente vê jovem ali que entra de 9 da manhã, só sai de quase 10 horas da noite no domingo, né? Isso. E a gente tava comentando isso domingo. A gente falou assim, não, domingo não, ontem foi, domingo e ontem. Ontem. Quando a gente tava na igreja da mente, rapaz, eu perguntei, eu disse, tem uma menina lá que todo culto que eu vou, se eu tiver de manhã ela tá lá, se eu for de noite ela tá lá. Eu disse, rapaz, essa menina passa o dia aqui, né? E eu fiquei pensando, assim, rapaz, é melhor ela passar o dia aqui fazendo a vontade de Deus do que lá fora. Sim. Que muitas vezes você é confrontado, tem muitas setas, Acilados. armadilhas do inimigo. pra O que a gente- ambiente que ela está é diferente, né? cara, então... E outra coisa, desculpa ela Não. atrapalhar, é que André falou aí que Patrícia perguntou sobre se ela não passava pela cabeça tirar a vida e tal, e ela falou que não por causa da filha, né? Aí você falou que o jovem passa o dia na igreja, e aí eu vejo na minha cabeça assim a responsabilidade. Responsabilidade é coisa muito importante, principalmente para um jovem. Por que os jovens fazem muita besteira, ao meu ver? Né? Primeiro que jovem faz besteira mesmo, e jovem é para fazer besteira porque está aprendendo, né? Não. Como é que é a vida. Não, Mas o eles que fazem- evita ele fazer eles fazem muita porque eles estão besteira. aprendendo. Exato. É a responsabilidade. Quanto mais cedo você pega uma responsabilidade, menos besteira você faz na vida. Né? Então, o jovem que faz muita besteira, para mim, é um jovem que tem pouca responsabilidade. Às vezes ainda faz, né? cumprir. Porque às vezes vai através dos erros que vai aprendendo, né?